Olá pessoal, estamos em uma nova aula de práticas zootécnicas. O tema hoje é ovinocultura e caprinocultura. Eu sou a professora Fabiane Brito, zootecnista, e vou estar com vocês hoje aqui nesta aula. Ovinos ou caprinos? Essas criações são muito parecidas no manejo, no tamanho, na forma de alimentar, por isso podemos falar sobre as duas nesta aula. Antes de falarmos um pouquinho das diferenças dos dois, porque tem muitas pessoas que olham e ficam sem saber, é um ovino ou é um caprino? Vou falar que eles são pequenos ruminantes. Eles são parecidos aos bovinos, na aula de bovinocultura que já comentamos. Eles ruminam, possuem 4 estômagos. E aí, para quem quer saber um pouquinho mais sobre ruminantes, depois assiste a nossa aula de bovinocultura, ok? Ovinos e caprinos. Olhando essa imagem, quem é quem? Quem é o ovino? Quem é o caprino? Ué, mas os dois têm chifre, professora? E agora? Ficou complicado. Vamos ver o tipo do chifre dos dois? Tá vendo que um é mais espiralado, mais compridinho e para trás? Caprino. O outro tem mais arredondado, espiralado, que nós falamos. Ovinos. Uma das características desses animais. Vamos ver o que mais eu posso olhar aqui. Ó, caprino, tem essa barbinha. Todos? Nem todos. Mas se tiver a barbinha, é o caprino. Uma das características e o outro é a cauda. A cauda que é levantadinha e curta, caprinos. A que é mais deitadinha, um pouco mais comprida, ovinos. Essas características que eu estou falando para vocês, nós vamos observar na hora que eu colocar as raças aqui. Nós vamos ver algumas raças. A aula de hoje nós vamos falar sobre algumas raças, aptidão. O que é aptidão? Se é mais para carne, para pele, para lã, para leite. Dependendo de cada raça, ela tem uma aptidão. E nós vamos estar falando sobre algumas delas. Conforme vocês forem vendo a imagem desses animais, aí vocês vão observar essas características que eu falei para vocês. Aqui eu trouxe um tipo de caprino, raça Boer. Essa raça nós vemos bastante aqui pela nossa região. Qual que é a aptidão dessa raça? Carne. Ou seja, produz mais carne para nós. É um animal que tem uma característica para juntar mais músculos, mais carne para poder estar sendo comercializado. E aqui eu trouxe o nome dos representantes. Quando eu falo de caprino, o macho é o bode, a fêmea cabra e os filhotes cabrito. Aqui nós temos os representantes dos caprinos. Características gerais desse animal. Como eu falei, aptidão carne, mas ele também pode estar aí nos fornecendo a pele. A pele é bastante comercializada. Poderia falar, então, tem dupla aptidão. Porém, nesse caso, quando decidem criar Boer, estão pensando muito mais na carne. É o que nós vemos aqui na nossa região. As fêmeas, elas vão estar atingindo a puberdade em torno de 7 meses. A partir de 7 meses, vocês podem estar observando a presença do cio dessas fêmeas. Mas vocês têm que acompanhar também o peso. Por isso que é interessante ter aí um auxílio técnico para te ajudar a orientar o melhor momento de colocar essa fêmea para cobertura ou para uma inseminação. O período de gestação desses animais é em torno de 5 meses, 150 dias. Ou seja, a cada 5 meses você pode ter um parto aí das cabras na sua propriedade. Partos gemelares são bem comuns, né? Em torno de 2, a gente já considera prolífera, ou seja, já tem uma capacidade de produzir bastante filhotes. Quando a gente fala de um animal prolífero, você tem que ver conforme a característica da sua espécie. Tem animais como os suínos, eles vão ser prolíferos, as fêmeas vão produzir aí em torno de 12, 13 leitões, né? Bastante leitões prolíferas. Agora, os caprinos, eles não têm essa condição de produzir um monte, até porque não tem muitas tetas, né? Então, eles vão estar sendo considerados prolíferos aí em torno de 2, no máximo aí 3 animais, filhotes.
Aqui nós temos aqui nessa tela falando do couro, que é bastante utilizado também para produção de luvas. Algumas espécies, quando a gente fala couro de pelica, estão vindo aí de ovinos ou caprinos. Agora vamos ver se vocês aprenderam o nome dos representantes dos caprinos. Aqui eu já trouxe uma outra raça, mas são caprinos. Raça Sânio. Essa raça, ela tem uma característica de produzir mais leite. Muitas pessoas criam cabras dessa raça para a produção de leite. Tá, mas o nome dos representantes é o mesmo do que a gente viu agorinha. Vamos ver se vocês guardaram. O nome do macho de caprino, como que é? E o da fêmea? E o do filhotinho? Vamos recordar? Vamos pensando um pouquinho aí. Vamos ver se vocês acertaram? Parabéns, tenho certeza que a maioria de vocês aí, ó, gravou a informação. O macho, bode, isso aí. Fêmea, cabra, muito bem. E os filhotinhos? Isso aí, gente, muito bem, parabéns. O cabrito, ó, show! Um pouco das características desses animais, como eu falei, tem aptidão para leite, produzem uma boa quantidade de leite, tem mais condições de produzir mais leite do que carne quando faz essa relação. E aí o que é produzir bastante leite no caso das cabras? Bastante, 8 litros dia. Média, que as pessoas, a maioria, conseguem nas suas propriedades, 3 litros. Então você tem condições de chegar até 8 litros. Como que eu consigo, professora? Cuidando das suas instalações, da sua pastagem, falei que são ruminantes, também são herbívoros. Então eu tenho que pensar aí que tipo de alimento que eu vou fornecer para os animais. Parecem muito essa característica do bovinos, como nós falamos, cuidar da pastagem, na época da seca ter uma suplementação alimentar para que você consiga manter a sua produção. Algumas pessoas elas têm alergia ao leite de vaca e daí tem a procura de leite de outros animais, como os de cabra. Olhando a característica, vamos voltar aqui um pouquinho da raça Sânio, pode ver se vocês estão vendo algum chifre. Não, a gente fala que são descornadas, tá? A maioria aí não apresenta os chifres. Quando não apresenta, a gente fala que são descornadas. Essa raça, ela tem também as suas características de habilidade materna. Vocês vão perceber que quando eu vejo algumas raças para a produção de leite, né, tem habilidade materna. Poucas fêmeas vocês vão observar que não tenha dessa raça. Pode acontecer? Pode. Quando a gente fala de ser vivo, tudo pode acontecer. Nós temos estudos, sabemos, né? Vemos que a maioria não, mas pode acontecer, difícil. A maioria é tranquilo, você chega, você maneja com muita facilidade. Chega aos filhotes, olha, cria muito bem. Então tem aí uma docilidade que nós falamos. Alguns nominhos então que nós aprendemos aqui, prolífero, que produz bastante filhotes. Porém, o bastante filhote depende do quê? De cada espécie animal. Quando a gente fala prolífero para cabras, e para as ovelhas, que vamos ver mais para frente, é porque produz aí 2, já está ótimo, máximo aí 3. A docilidade, são animais dóceis, tranquilos, né, para você criar. Mas, professora, eu já tive o caso que eu, saí correndo lá do bode que saiu correndo atrás de mim. Tem histórias, né, mas não é totalmente assim. Principalmente as fêmeas são bem mais tranquilas, depende muito da forma que você cria. Uma outra característica muito importante desses animais são gregários. O que é isso? Só gostam de viver em grupos. Então, não adianta, se eu quero fazer algum tipo de manejo, já pensar que eu vou chegar lá, já vou pegar um e vai ser muito fácil. Não é assim. Por isso temos que conhecer sobre os animais para fazer da melhor forma o meu manejo, sempre respeitando o bem-estar deles. Então, se eu preciso olhar esse animal por algum motivo, pega algum momento ali, principalmente a hora que você vai dar o alimento para eles já vão vir até você. E tenta chegar, pegar, olhar, mas sempre sabendo que eles vão tentar fugir e ficar longe de você, porque eles querem estar em grupos, eles se sentem melhor assim. Agora vocês vão ver um videozinho falando de um proprietário que cria cabra aqui no nosso estado mesmo. Olhem o vídeo, prestem bastante atenção que daqui a pouco a gente volta para começar a comentar sobre ele, ok? Vamos lá?
Depois de ver a sua antiga locadora de vídeos perder espaço para as vantagens e os mecanismos da internet, Anderson fechou a loja para investir em um ramo totalmente diferente, a criação de caprinos, ou seja, cabras e bodes. Uma verdadeira guinada em sua vida. Se mudou para o campo e hoje mora nesta propriedade a menos de 2 quilômetros de Rochedinho. Mas antes de tomar essa decisão, foram meses de pesquisa. Comecei a pesquisar junto com um sócio e descobrimos o mundo dos caprinos, né? E era algo que era novo aqui para o estado, para Campo Grande. Já existiam alguns produtores, mas nada com muita força. Anderson começou a criação com 15 matrizes e um reprodutor. Hoje são mais de 60 animais que ele garante que são de fácil manejo. Hoje a gente cria os animais semi-confinados. Eles ficam a maior parte do tempo confinados, né, no aprisco, que é o nome que se dá ao barracão onde eles ficam. Recebem ração no coxo. Essa ração inicialmente era comprada, hoje a gente está com um zootecnista que nos formulou uma ração e a gente está batendo essa ração, que barateia o custo e está elevando a produção do leite. E depois a gente solta os animais à tarde para o pasto. Por dia são produzidos 15 litros de leite de cabra e quase 2 quilos de queijo fresco. Para chegar a um produto de qualidade, Anderson, que cursa gastronomia, conta que demorou 1 ano para chegar em uma receita que já foi até premiada. Em São Paulo teve aconteceu assim, a primeira premiação de queijos artesanais brasileiros. Levei 2 queijos, o queijo tipo Bursan, ele natural e condimentado. Não quis levar os outros, só levei esses 2. E acabei recebendo a premiação, né? O Bursan Natural com a premiação prata e o outro premiação bronze. Anderson não sabe dizer ao certo quantos queijos são vendidos, mas afirma que a procura tem sido grande. Ele, que não tem planos ambiciosos, prefere que a pessoa venha até a propriedade para comprar o queijo, ao invés de fornecer para grandes supermercados. Um trabalho feito 100% artesanalmente. Quando eu comecei a fazer os queijos, tive grande dificuldade para poder adequar a técnica, a trazer a nossa realidade de clima, temperatura, e comecei a fazer alguns cursos fora e consegui chegar numa produção bacana. E aí, gostaram? Bem interessante, né? Nós vimos aí uma propriedade rural em Rochedinho, que é próximo. Talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo conheça o Anderson, né? O senhor Anderson Medeiro. Peguei esse vídeo da internet e ali ele mostra que ele tinha um tipo de renda, trabalhava com outra coisa e decidiu criar caprinos. Mas vocês perceberam que não é assim, eu decidi, vou criar. Não, ele estudou, planejou, organizou e está começando a ter lucro. Nesse caso, o lucro do senhor Anderson não é do produto direto. Ele não está tendo o lucro diretamente do leite. Ele está tendo o lucro do subproduto. Transformou em queijos. Ele está transformando, está usando a gastronomia, que ele estuda sobre isso, para fazer subprodutos diferentes e está ganhando uma boa clientela. Abriu o seu espaço para visitação. Também é um mercado. Vocês vão ver que as criações, vocês podem estender o seu mercado. Tudo depende de estudo, planejamento, de querer, de gostar. Porque quando a gente fala de animais, pessoal, nós estamos falando de vidas. A vida não para, não é eu fechar lá o meu aprisco, igual nós vimos aqui na Esnominca, onde a gente cria esses animais, e tchau. Não, é todos os dias ali com os meus animais, com muita paciência. Nós já falamos sobre o bem-estar animal e produção. Não preciso ter nenhum tipo de agressão com esses animais, não adianta, é você querer gostar. Quando a gente gosta do que faz, tudo é mais tranquilo. Então escolham o que vocês gostam de fazer principalmente. E lembre-se que são animais, como nós, né? Diferença que somos racionais e eles irracionais, mas fazemos parte da mesma classe como nós vimos lá atrás. Aqui nós vemos animais de fácil manejo, comentamos já que é uma das características dos caprinos. O aprisco, que é essa região onde eles deixam os animais um pouco mais presos, quando os animais estão ali, eles dão uma suplementação alimentar.
Quando você tem esses animais que têm essa característica de viver em grupo e coloca no aprisco, você tem condições de estar olhando se não tem nenhum machucado, se não estão doentes, se não estão com diarreia, se está tudo bem, se não faltou nenhum animal na sua propriedade. A gente fala isso, controle zootécnico. Você tem que controlar o que você tem, saber se você perdeu um animal hoje ou não, se emagreceu, se não, se está tudo bem. E eles usam também o aprisco para recolher esses animais à noite, para evitar dos predadores. Evitar outros animais atacarem ou mesmo perder os seus animais aí devido a intempéries, questões de tempo, de clima. Quando eles utilizam esse sistema que eu prendo os meus animais em um período e solto os meus animais em outro período para pastejar, eu estou falando do sistema de criação semi-intensivo. Aí aqui eu vou comentar com vocês um pouquinho desses 3 sistemas que é muito utilizado para as criações. Intensivo, totalmente preso, intenso. Desde o momento que nasce até o momento que vai para o abate, eles estão num aprisco aqui no caso. Em outras criações, pode estar preso em outros lugares. Quando a gente fala extensivo, extenso, está solto no pasto, ele não fica em nenhum momento preso. O que pode acontecer é você ter um espaço, que nós vamos estar vendo num vídeo também aqui do sistema extensivo lá em ovinos, que serve para caprinos também, onde fica muito mais solto. O controle é um pouco mais difícil de você ter, mas é utilizado. E quando eu pego um meio termo, um pouco preso e um pouco solto, a gente fala do semi-intensivo, que é o que nós vimos aqui nesse vídeo. Agora vamos falar um pouquinho de ovinos. Aqui eu trouxe a raça Dorper. É uma das raças utilizadas aqui na nossa região, no nosso estado. Aptidão carne. Essa raça tem como característica uma boa produção de carne. Estão vendo que eu coloquei alguns pontinhos de interrogação perto dos animais? Que eu gostaria que vocês pensassem qual que é o nome dos representantes, como fizemos lá com caprinos. Como que será que chama o macho reprodutor de ovinos, a fêmea reprodutora e os filhotinhos? Vocês sabem? Vamos ver? Olha lá, ovelha, fêmea reprodutora, carneiro, o macho reprodutor e os filhotes, cordeiro. Parabéns para você que acertou. Para quem não sabia, parabéns também, está aprendendo agora, já pode estar conversando aí com a sua família. Olha, na aula lá da professora Fabiane, aprendi várias coisas, inclusive o nome dos representantes. Tem um outro termo que utilizam que é o borrego ou borrega para a fêmea. É quando são mais jovens, estão entre o filhote para a fase adulta, usa essa terminologia. Algumas características da raça Dorper, como eu falei, aptidão para carne, tem essa condição de estar acumulando mais carne, tem uma excepcional adaptabilidade, se adapta bem a algumas regiões. Você compra esses animais, logo eles vão estar adaptados na sua região, tem essa característica, né? Essa facilidade. Aqui coloca também para nós nessa tela que tem uma excelente taxa de reprodução, são prolíferos, né? Eles vão conseguir ter de 2 a 3 filhotes com muita facilidade, acumulam carne em pouco tempo, 3 ou 4 meses, você já vai poder estar vendendo aí um cordeiro conforme a forma que você cria, o tipo de alimentação e de preferência, pessoal, tendo um auxílio técnico, é muito importante. É bom para você talvez perceber detalhes que você poderia mudar na sua propriedade e ter uma melhor resposta, né? Uma melhor produção. Aqui colocamos também que são excelentes mães, habilidade materna, já comentamos sobre isso. Prolificidade média, quando eu coloco 1,4 cordeiros aí por parto, mas professora, eu vou partir o filhotinho no meio? Não, é uma média que faz, né? De se teve, num parto teve 2, outro parto teve 1 e vão chegando nessa média. Olha a matemática aí, né? Muito utilizada na zootecnia. Intervalo entre partos em torno de 8 meses. O período de gestação dos ovinos é igual ali de caprinos, em torno de 5 meses. Até parir, desmamar, então tem esse intervalo entre partos. Na raça Dorper, está lá nessa telinha, então estamos vendo
pele, tem pele e lã, uma mistura, e tem um pouquinho de lã, um pouquinho de pelo, e esse conjunto aí faz com que tenha um valor bom para quem decide vender a pele. Uma outra raça aqui, para nós de ovinos, agora com uma dupla aptidão, carne e pele. A raça santinês também é bastante difundida, aqui a gente vê algumas dessas raças aqui na nossa região. E olha só, você olhando de longe, mas nem tem lã, não tem aqueles chifres, né, que nós vimos lá atrás, às vezes as pessoas confundem com os caprinos. Aí nós vamos lá olhar a cauda, né, olha a cauda desse reprodutor, dá para ver mais longa, caidinha. Então, na dúvida aí do chifre, do formato dele, a gente vai lá na cauda e tá tudo resolvido. Características gerais dessa raça, ela tem alto potencial de crescimento, ou seja, rapidinho também você já vai ter um peso aí bom para levar para abate, e aí você vai definir, já vai ter definido qual o objetivo da sua criação, para carne, para pele, para os dois, e você vai planejando o período aí de abate, sempre cuidando da alimentação de qualidade, das instalações, né, o manejo adequado, paciência, você ter todo esse carinho com a sua criação e vai dar tudo certo. A carne tem um baixo teor de gordura, então o pessoal gosta bastante porque não é uma carne muito gorda, e aqui também uma pele de boa qualidade. Usamos esse termo então, dupla aptidão, muito boa para a produção de carne e para a produção de pele aí no caso desta raça santinês. E vocês vão percebendo no decorrer dos avanços dos estudos de vocês, que eu tenho certeza que a partir das nossas aulas, vocês vão sair daqui pensando, temos que estar estudando, pesquisando, vou pesquisar mais. Se alguém aí decidir criar ovinos e caprinos, que dá para criar. Se você tem outra criação, ou bovino, ou não tem nenhuma, de repente você conversa com sua família, vamos fazer, vamos tentar? E aí estudem sobre isso, buscam apoio técnico, vocês vão conseguir, tranquilo, que são animais de pequeno porte. Agora nós vamos ver um vídeo de um criador de ovinos, aqui da nossa região também. Ele traz algumas informações bacanas e fala inclusive dessa situação de verminoses, que é um dos problemas que mais acometem os ovinos. Vamos assistir? Em meio a uma extensa lavoura de soja, encontramos a cabanha JNR, criação de ovinos das raças Dorper e White Dorper, oriundas da África do Sul. O criador Alex Jr. Eberhardt nos conta um pouco sobre a sua criação e sobre como chegou a perder 50% do seu rebanho por conta da verminose. Eu trabalho com ovinos há mais de 11 anos, foi da geração do meu avô que me deixou isso aí. E eu entrei no Dorper há 5. Então a gente vem já selecionando alguns animais, compramos animais de cabanhas selecionadas, como Capricórnio, Guarantã, Greida, do seu Take. Então hoje nós temos uma seleção de animais que vem nos surpreendendo a cada dia com produção e tudo a pasto. O Alex nos contou que certa vez comprou um grande lote de animais aqui para sua cabanha e esses animais estavam acostumados em cocheiras, chegou aqui, eles foram soltos a pasto. O resultado foi uma mortandade de cerca de 50% desse lote. Bom, hoje, como a gente pode ver, os animais estão a pasto, o problema foi resolvido e para ajudar a resolver esse problema tem o Vermicem, um medicamento homeopático da Real H. Quando nós compramos esses animais que vieram para a fazenda, nós compramos 2 lotes, um de 25 animais e outro até chegou quase 40 animais. Eles teve um baque muito grande por causa que eram animais de cocheira. Então assim, nós acabamos perdendo muitos animais. Você lembra quantos animais morreram em decorrência da verminose? Sim, esse primeiro lote morreram 11 animais, né? Então foi uma perca grande, ovelhas premiadas, acabamos perdendo. Esse segundo lote que veio para cá tinha algumas ovelhas mais velhas, né?
mas morreram até aproximadamente 15 animais na fazenda por verminose. Depois nós trabalhamos com vermicem, nós não tivemos mais problemas em termos de verminose e não perdemos mais animais por causa de vermes. Nós conseguimos, fazemos só o controle do método FAMACHA, né, nas animais, e os únicos animais que recebem vermífugo mais direto são as paridas, as ovelhas paridas, porque baixa um pouco a imunidade delas também. E depois que vai para o pasto, acaba ficando igual essas ovelhas que vocês estão vendo aqui, ovelhas de 11 anos no pasto nosso aqui produzindo. E o nosso controle de verminose é só pelo método FAMACHA, ficando de 100 até mais dias sem precisar desvermifugar, só com vermicem. Com a confiança estabelecida na Real H, graças ao vermicem, Alex descobriu um outro produto que também tem auxiliado na sua produção, desta vez combatendo a diarreia. Eu trabalho aqui com Diacem, né, que é uma pasta, ela é em gel, então é diferente das pastas entéricas que eu sempre usei. O Diacem é mais fácil o uso, em termos de se comparar com essas outras pastas entéricas. E também o animal, você consegue aplicar melhor no animal, o animal come melhor ela. Então, assim, agrega muito, você aproveita 100% do produto. E, claro, o resultado é imediato, né? Aqui, geralmente dá nos borregos mais novos, né? Então, esses aí são os únicos que dá mais problemas. E ovelhas mais velhas, né? Mas, assim, em termos de... O Diacem aqui resolve meu problema, eu já não tenho mais problema de diarreia. Essa história toda começou numa conversa que eu tive com o Alex, numa loja veterinária aqui em Maracaju, onde nós discutimos, não foi só do Diacem, também do problema de verme que ele tinha com os carneiros dele. E a partir desse dia o Alex começou a usar primeiro o vermicem, né? Aí por um período ele chegou a 120 dias sem dar vermífugo, né? A partir do dia que ele começou a usar o vermicem. E posteriormente nós falamos sobre a Diacem, que encaixou também muito bem aqui na propriedade do Alex, né? Hoje ele usa como preventivo. Nem vou falar como curativo, porque não existe diarreia aqui na cabanha dele. Então a Diacem hoje ela soma muito na cabanha do Alex. A Real H está de parabéns em cima dessa pesquisa que estão fazendo em cima da homeopatia. E para mim hoje facilita muito o manejo, os animais estão mais saudáveis, você mexe muito pouco com eles e tá tudo aí o resultado aí na cabanha. Viram que interessante esse relato do pessoal lá de Maracaju? Nesse vídeo nós podemos ver que o senhor Alex Júnior, ele decidiu criar a raça Dorper, ele já recebeu aí lá da família, né? A família já criava, porém ele não se atentou ao sistema de criação que tinha esses animais, que pelo que entendemos no vídeo era um confinamento ou intensivo, só ficavam lá presos, e ele trouxe e soltou no pasto, soltou de forma para ficar extensivo, e ele teve uma alta mortalidade, porque precisa adaptar. Mas professora, a senhora falou que essa raça ela tem alta adaptabilidade. Falei, e tem, mas tem que ser gradativo, vai se adaptar à sua região. Mas não é assim, tô totalmente preso, não recebiam nem a luz do sol, nem andavam no tempo solto, ficavam só presinhos ali. E de repente, foi solto. Não é assim, tem que ter um período de adaptação. E logo eles se adaptaram, tanto é que ele já começou a ter lucro, mas teve uma mortalidade alta aí de quase 50% do seu rebanho. E o que ele fez? Mesmo o avô já tendo criado, a gente da família tendo criado, o que ele fez? Buscou informações técnicas, buscou um auxílio técnico para como controlar tudo aquilo que estava acontecendo, porque teve um prejuízo grande. E deu certo. Buscou orientação, começou a cuidar dos seus animais no sistema que ele queria, que daí já, pela característica do vídeo, já é o extensivo, onde ele recolhe os seus animais apenas para dar uma suplementação, e no caso vermifugar, né, dar esse vermífugo, e deu tudo certo e começou a ter lucro aí depois dessa adaptação e do apoio técnico que ele teve. Então,
Então, gente, é importante a gente buscar essas informações. E a questão da verminose é o que mais a gente ouve falar dos criadores. Tem muito problema com isso. Então, já tem que fazer todo um planejamento, chama um veterinário, chama um zootecnista, vai atrás das instituições que pode dar esse suporte para você, que ó, vai ter sucesso. Espero que vocês tenham curtido, gostado, aprendido. E finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima e voltamos numa outra oportunidade. Tchau, pessoal!